você empaca na hora de começar a fazer uma redação, você não sabe nem o caminho argumentativo que vai seguir, muito menos o formato de tese, pois eu tô aqui hoje para salvar a sua redação e te ensinar um roteirinho de análise de frase temática que, para mim e para os meus alunos, tem sido infalível. Vem comigo, porque eu vou pegar a sua mão e salvar a sua redação. Bora! Olá, tudo jóia? É muito comum que os alunos tenham dificuldade com os temas a partir do momento em que pegam o tema e pensam aquele esqueleto geral, aquela estruturação, aquele esquema textual. É por isso que, modéstia à parte, eu acho que eu tenho o melhor roteiro de análise de frase temática disponível nas escolas brasileiras. E eu tô aqui hoje para te ensinar este roteirinho. Mas antes, a gente tem que ter aquele papo gente finíssima. Curte esse vídeo, por favor? Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa um comentário, fala qual que é a sua dificuldade com o projeto de texto, porque eu preciso desse biscoito virtual para continuar produzindo aqui para o YouTube. E lembrando que, se você tiver interesse em ser o meu aluno e se aprofundar nessa e em outras técnicas, é só apontar a câmera para esse QR Code que está aí na sua tela. Afinal de contas, eu não preparei essa câmera toda louca à toa, não. É para chamar a sua atenção. Mas vamos lá ao tema que nos importa. Eu peguei como exemplo, e não é à toa, fica até o final do vídeo porque tem um presentinho para vocês, o seguinte tema: alternativas para combater a crise hídrica e a expansão da seca no Brasil. No meu roteiro de análise de frase temática, a primeira coisa que a gente se pergunta é: qual ou quais são as situações problema? E a gente, na verdade, encontra duas neste tema. Meu Deus! Eu estou falando sobre crise hídrica e expansão da seca no Brasil. Então, eu tenho duas situações problema. Considerando que as duas situações problema são explícitas, a minha sugestão para vocês seria que vocês fizessem um desenvolvimento baseado nas causas da expansão da seca e, portanto, da crise hídrica e as consequências disso. E observem que eu já mostrei que existe uma relação muito importante aqui nesse e, por incrível que pareça, não é só uma relação de adição. A expansão da seca, ou seja, a estiagem, causa a crise hídrica, a crise de abastecimento. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui essa tela para aparecer mais da minha setinha, tá? Então aqui, a expansão da seca causa a crise hídrica, que é a consequência. E aí você fala para mim assim: Jana, mas e aí? Se você já tem a causa e a consequência, o texto vai ficar só falando de expansão da seca e crise hídrica? Não. A gente vai pensar quais são as causas da expansão da seca. Deixa eu pôr uma caneta mais fininha. Por quê? A expansão da seca é um fenômeno natural. É a estiagem, é a escassez de chuvas. E a crise hídrica é a crise de abastecimento, a crise de acesso à água decorrente dessa estiagem. Então aqui eu vou perguntar quais são as consequências da crise hídrica. E aí você vai fazer um desenvolvimento que a gente chama de desenvolvimento por cadeia causal. Uma coisa causa a outra, que causa a outra, que causa a outra. E isso faz parte do meu roteiro. Por quê? Na hora em que a gente faz essas perguntas, a gente já está decidindo qual vai ser a estrutura do D1 e do D2. Eu vou sugerir que você se concentre no D1 falando causas da expansão da seca, como ela opera e que isso leva à crise hídrica. No próximo parágrafo, no D2, você retoma a crise hídrica e fala quais são os problemas gerados pela crise hídrica. Beleza, uma vez que eu fiz isso,
O próximo passo é fazer o vocabulário das palavras que estão no tema. A gente já meio que fez, né? Espero que você esteja anotando. Eu falo da expansão, da seca, da estiagem, da escassez de chuva, desse déficit pluviométrico. Crise hídrica é a crise de abastecimento, falhas na distribuição da água ou dificuldade de acesso a esse recurso. E aí, sobram alternativas para combater. No meu roteiro, o próximo passo é a gente analisar quais são as dicas, os pressupostos, o que sobra uma vez que a gente tira o tema e a situação, o problema. A palavra alternativas aponta para os caminhos para combater. Então, nós temos aqui uma proposta de redação cujo foco está na proposta de intervenção. E aí eu sugiro muito fortemente que, dado o foco à proposta de intervenção, você faça a chamada tese por antecipação da proposta de intervenção. Então, olha como é que eu já estou meio que montando o meu texto. Eu já tenho aqui, ó, primeiro parágrafo, pelo menos um formato de tese, e eu vou sugerir para vocês um repertório sociocultural para a introdução do tema. Eu vou sugerir que vocês usem um conceito muito comum no ambientalismo, que é o conceito de racismo ambiental, injustiça ambiental, que está ligada à questão das mudanças climáticas. São as mudanças climáticas que têm causado majoritariamente a expansão da seca em certas áreas do Brasil. Então, para você dar uma olhada aqui, eu até coloquei questões sobre mudanças climáticas, né, no nosso texto base, na nossa coletânea. Mas como eu tinha falado, eu preparei um presentinho para vocês. Eu preparei um e-book sobre mudanças climáticas. Nesse e-book, se vocês quiserem dar uma olhada, deixa eu ver se está tudo bonitinho aqui. Nesse e-book, se vocês quiserem dar uma olhada, nós temos vários repertórios socioculturais, vários conceitos, várias citações, alusões históricas, discussões ambientais, entre outros. Ou seja, é um e-book completo para você usar em quase qualquer tema que tenha a ver com alterações ambientais e, portanto, temas de cunho ambiental. Então, eu vou sugerir que você coloque lá na nossa introdução algum repertório sociocultural que está no nosso e-book sobre alterações climáticas. Vou até subir aqui e deixar a capinha dele mais bonitinha na tela. E você pode estar me perguntando assim, não, Jana, beleza, ok, adorei esse e-book, mas como eu tenho acesso a esse e-book? O link que te leva direto a esse e-book está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Clica no link que você vai para esse e-book, tá? E aí, a gente volta para a estrutura, porque eu já sei o que eu vou fazer no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo, no terceiro parágrafo e no quarto parágrafo, que vai ser a proposta de intervenção. O que acontece? Agora eu começo a pensar no problema. E aí, eu vou falar para os senhores de uma perguntinha que eu... Uma não, né? Na verdade, são mais de uma perguntinha. Que eu ontem estava falando com um aluno de um dos meus cursos. Eu estava falando com ele que, no final das contas, todo argumento do Enem pode ser desenvolvido a partir das seguintes perguntas que eu espero que você anote. Eu não vou pôr na câmera da mãozinha para você não poder printar. Eu não vou colocar aqui nesta tela digital para você não poder printar. É porque eu quero que você preste atenção, ok? O seu argumento precisa ser baseado nas perguntas. O que está acontecendo? Por exemplo, as alterações climáticas estão favorecendo estiagens extremas no Brasil. Por que está acontecendo? Porque há um desequilíbrio do ciclo hidrológico. E aí você vai explicar o ciclo hidrológico, você sabe muito mais de geografia do que eu. Qual é o problema de isso estar acontecendo? Olha, isso reduz o acesso à água dos cidadãos brasileiros. Por quê?
essa chuva que deixa de cair é a chuva que alimentaria, por exemplo, as barragens. Quem é especialmente afetado por isso? Especialmente populações que dependem diretamente do meio ambiente e dos rios, por exemplo, populações ribeirinhas, populações tradicionais, grupos quilombolas, são especialmente afetados. Você pode até usar o conceito de racismo ou injustiça ambiental, que, não por acaso, está no nosso e-book. E aí você vai fazer a última pergunta para aquele argumento, que é: e daí? Qual é o problema disso estar acontecendo? Ou quem pode, deve ou tem interesse em resolver isso? Que é um fechamento do argumento, que é a amarra do argumento. Dessa forma, observa-se que, ainda que as alterações climáticas sejam nocivas para todos os habitantes do planeta, as mudanças climáticas, elas são especialmente ameaçadoras para populações historicamente vulnerabilizadas, necessitando, portanto, de uma intervenção socioambiental. Fechei o parágrafo. Ou seja, eu te ensinei perguntas para fechar um parágrafo, depois que eu já tinha te mostrado como fazer a análise desta e de outras frases temáticas. E se você tem interesse em receber este tema e, eventualmente, até receber os repertórios que vêm com este tema, deixa aqui embaixo no comentário, libera a proposta. E aí eu vou ver se a minha equipe topa te dar essa ajudinha. E é óbvio que ela topa. Todos nós somos Anja Rabelo. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Espero que vocês não se esqueçam de dar uma olhada no nosso e-book e que vocês ativem as notificações, assinem o canal e interajam. Porque quanto mais vocês interagem, mais eu tenho vontade de gravar.